ti crer. Com gemidos que palavras não podem explicar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Senhor, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo tu estás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Senhor, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo tu estás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo meus lágrimas, meus olhos vêm
Nós vamos recapitulá-lo. Mombrana diz: Deus é capaz de levantar destas pedras filhos de Abraão. Mas devemos ser honestos e dizermos a verdade a respeito disso. Uma das qualificações ministeriais do Mombrana que Deus exigiu dele foi honestidade, ser honesto. Se você for sincero. Você observou? Oh, certamente o ministério na América não faz nada como no estrangeiro. Certamente porque a América é um território queimado. Que condição, hein? Ela está arrasada. Simplesmente revolvida de um lado para o outro. E Jesus disse que o reino é semelhante a uma rede que é lançada no mar e nela de tudo apanharam. Às vezes apanha camarão, às vezes apanham serpentes, lagartixa, sapos e peixes. Quem pesca sabe, né? Você lança, até quem gosta, eu gosto muito de pescar de anzol. Você lança, por exemplo, a gente que vai lá para o norte, lá para cima, para o Amazonas, lá para Rondônia, você lança o anzol e você vê aquele peso na ponta da vara. Ufa, agora eu peguei um bom peixe. Vai ver um peixe elétrico. Vai ver uma raia. E o perigo que aquilo traz. Lançaram no mar e nela tudo apanharam. E às vezes apanha camarão, apanha serpentes, lagartixas, sapos, peixes. E após algum tempo, às vezes você não apanha nada, a não ser uma rede cheia de lagartixas e sapos. Todos os peixes já estavam ali. Então simplesmente lancemos a rede até que o último seja pescado. Amém, igreja? Mombrana nos dizendo, esteja dentro, mas com o braço de fora, para que você possa trazer alguém, mas com amor no coração. E depois da nossa partida, irmãos, depois que nós fecharmos os nossos olhos aqui, eu, você, que nenhum de nós somos eternos. Mas se nós fecharmos nossos olhos aqui, o que vai ficar aqui é a nossa história, é o nosso testemunho. Se eu vivi uma vida, alguém vai dizer, demorou para ir, que não valia nada, servia para nada. Então esta é a razão pela qual estou aqui com meus irmãos de pé, num canto, em algum lugar, e jogo a rede neles. Graças a Deus essa rede me pegou. Você é agradecido? Jogo a rede nele. Que é a mensagem? Estendo o meu ministério, puxo e digo, aí estão eles, irmãos. O que é isto?
Agora, falando da América, este é um território queimado. Observou você lá atrás? Quando pela primeira vez eu vim aqui em Oregon, as pessoas vinham de todos os lados, uma multidão de milhares, era bom. Eu simplesmente seguia orando pelos enfermos, porém, quando eu voltei e comecei a expor a verdade, pregar a palavra, expor a verdade, expor o evangelho, muitos rejeitaram. Compare aquilo com os dias passados com o nosso Senhor. Quando ele estava curando os enfermos, aflitos, muitas pessoas vinham até ele. Quando ele alimentou 5.000 pessoas que vieram. Mas quando ele começou a estabelecer e lhes dizer a verdade, o que aconteceu, todos eles começaram a rejeitar ele, até mesmo os 70 voltaram. E ele disse aos discípulos: vós não quereis, vocês não querem ir também? E Pedro fez esta afirmação, em grandes palavras, disse: para onde iremos nós? Vem. Mas agora aquilo não parou com seus milagres. Ele seguiu em frente e poucos dias após aquilo, ele abriu os olhos de um homem que não tinha nem mesmo o globo ocular. Naquelas cavidades. Seus milagres cresceram, mas as multidões diminuíram. E ele se tornou menos popular, até que eles o crucificaram na cruz. E se temos o Espírito de Deus, isso será exatamente da mesma maneira. Porque o Espírito de Deus é o mesmo e as pessoas permanecem as mesmas, isso é correto. Agora, encontramos que ele estava tomando estes para testemunhar o que ele iria fazer. Havia algo que iria acontecer. Foi quando Deus ajuntou suas testemunhas. Amém, irmãos? Chegará a hora, chegará o momento que Deus ajuntará suas testemunhas. E não está longe, não. Então guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. E o que ele ia fazer lá? Desculpa, irmão. Que coisa, hein? O que ele ia fazer lá, que chamamos, era o reconhecimento de um filho, adoção. Era o reconhecimento de um filho. No Velho Testamento nós encontramos que quando um homem tinha um grande reino e ele possuía ele tinha um filho nascido em sua casa, então aquele filho naturalmente, ele era um filho logo que nascia. E a despeito disso, ele não possuía herança nenhuma até que ele fosse colocado em seu posicionamento. Até que realmente valorizasse o que era uma paternidade. Valorizasse os negócios do pai.
Até que ele fosse colocado em seu posicionamento, recebesse a adoção da família, e eles chamavam isso adoção. E agora isso sou estranho, mas agora aqui é onde a igreja pentecostal, na minha opinião, saiu fora. Ou parou. Ao invés de seguir em frente, agora sou pentecostal também. Se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não estaria de pé aqui em cima lhes falando a respeito disso. Mas, e se não vos amasse, não estaria aqui vos dizendo isso. Mas veja, quando uma criança nascia, numa antiga casa ortodoxa, bem, o pai tinha muito trabalho para fazer. Então o filho era um filho logo que ele nascia. Tem como dizer dado, né? DNA prova que é filho. E bem, isto é o que a igreja é bem. Isto é o que é bem, é isto o que é a igreja pentecostal. Logo que nasce ou qualquer outra igreja, quando é nascida no reino de Deus, eles se tornam filhos e filhas de Deus. Aleluia! Oh, irmãos, a igreja, lembra de quando criança, né? Fomos criados, eu creio que os mais antigos, a maior parte, foi assim. Criado de uma maneira mais severa, né? E não tinha o que temos hoje. Não tínhamos uma Bíblia, não criamos nenhum profeta, mas os pais se incumbiam de ensinar os filhos. Eu me lembro de mamãe. Ai de nós se chegasse uma visita em casa, ai de nós se chegasse uma visita em casa e nós pelo menos passasse na frente de onde estava a mamãe com a visita. Pelo menos passasse na frente. Ai de nós se a conversa dos adultos estava ali e nós chegássemos e interpelasse qualquer coisa. Ai de nós. Não foi assim, irmão Josias? Mas hoje uma criança, estamos falando de adoção, gente. A criança chega para o pai e diz, bem pai, mas não é bem assim não. Mãe, não é assim não. Fala um palavrão para uma mãe, para um pai. Por isso Mombrana chegou a esse ponto. A América está queimada. Porque, irmãos, a família é a sequência dos ensinamentos. Levantávamos de manhã, a bênção papai, a bênção mamãe. Deus te abençoe, meu filho. E não sabíamos que uma das melhores coisas que um ser humano pode dar para o outro é um Deus te abençoe. Nós não sabíamos, não. A bênção papai, a bênção mamãe. Até hoje os meus são assim. Origem. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha.
Então, vejam bem, irmão, quando uma criança nascia numa antiga casa ortodoxa, judia, judaica, bem, o pai tinha muito trabalho para fazer, para ensinar. Por isso, Salomão diz: corrija o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, ele não se desviará dele. Velho Testamento, levantando ou andando, ensine o caminho do Senhor para o teu filho. Onde estão os nossos cultos domésticos? Leitura da Bíblia. Que igreja nós teremos amanhã? Não tinha muito trabalho para fazer, então o filho era um filho logo que nascia. Bem, isto é o que é a igreja, isto é o que é a igreja pentecostal. Logo que nasce, ou qualquer outra igreja, quando é nascida no reino de Deus, eles se tornam filhos e filhas de Deus, mas paramos naquilo. Quando a igreja pentecostal recebeu os dons de falar em línguas, interpretações, eles pararam naquilo. E aquele não é o lugar para parar. Eu fui batizado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Profeta, não é lugar para parar, prossiga. Temos que chegar ao batismo com o Espírito Santo, que é vida vivida. Aquele não é o lugar para parar, aquele é o lugar para começar. Ora, temos recursos que não foram gravados em todos os lugares. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Nós cremos? Então é para nós, irmão. Cada promessa, olha o que o irmão Brana diz aqui, gente. Cada promessa na Bíblia nos pertence. Amém? Pelas suas pisaduras fomos sarados, é minha. Nos pertence, irmãos. O problema disto é, podemos ir aos nossos concidadãos do reino de Deus, nossos irmãos metodistas, batistas, você pode lhes dizer a respeito de cura divina, do poder de Deus, eles citarão o que disse Moody a respeito disso. Que disse alguém mais sobre isso, olhando para trás, podemos dizer aos irmãos pentecostais, bem, o que tivemos lá atrás, quando os nossos antepassados receberam isso há 50 anos atrás. O profeta disse para nós, irmãos, nunca olhe para trás. Olhe para frente. Continue olhando para frente, a ciência não faz isso, a ciência vai encontrar Deus antes que o pregador encontre. Se não observarmos isso, suas pesquisas, está correto. Agora, a ciência, há uns 300 anos atrás, um cientista francês provou isso fazendo uma bola girar ao redor. E disse, se um homem foi cientificamente provado, Mombrana, abre aspas, fecha aspas, se uma pessoa pudesse ir a uma terrível velocidade com a Terra e disse, se um homem
provou isso cientificamente. Se uma pessoa pudesse ir a uma terrível velocidade de 35 milhas por hora, a gravitação tiraria da Terra? Agora você pensa que a ciência moderna dá ouvidos a isso? Certamente não. Agora eles vão a 2.000 milhas por hora e nem mesmo param aí, eles seguem em frente e nós tentamos olhar para trás para vermos o que os outros disseram e tudo é possível àqueles que creem. Irmãos, olha esse parágrafo 48. Digno de ser grifado. Mombrana diz: temos, do verbo ter, temos, você tem, eu tenho, temos todos os recursos intactos de Deus em nossas mãos para mostrar Deus. Somos filhos e filhas de Deus. Quando Deus fez o homem, Ele fez um Deus. Ele lhe deu domínio sobre a terra, mas o seu estado de queda derrubou aquilo. Mas o que foi perdido por Adão foi restaurado por Cristo. Aleluia. E ele diz: se disserdes a esta montanha, mova-te, e não duvidares em seu coração, mas crê o que você disse acontecerá, você terá aquilo que disse. Todas as coisas, seja o que for que desejar, quando orar, crendo, você receberá e o terá. Amém? Amém. Isso é para crente, irmão. Agora, esse o terá é tempo de Deus, não é assim não. Eu tenho uma varinha mágica aqui, vou tocar e vai acontecer. Não foi com Jó assim. Não foi com os profetas assim. Não é conosco assim. Deus sabe melhor o que nós precisamos. E Ele sabe aonde nós temos que passar. O irmão Bruna diz que é na angústia que Deus tira o melhor do homem. E às vezes nós queremos berço esplêndido, nós queremos uma vida arregalada, sossegada. Não, mas não é assim. Nesse mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci, e vós também vencereis. Amém, igreja? Amém. Então Ele nos restaurou de tudo que foi perdido em Adão. Olha o que nos espera, irmão. Um novo corpo, vida eterna, irmão. Eternidade, nunca mais lágrima, nunca mais dor, nunca mais problema, nunca mais aflição. É o que nos espera. Por isso o apóstolo São Paulo pode deixar para nós essa segurança quando ele diz melhor. Como que ele disse? O viver em Cristo, o morrer é ganho. Está aí preocupado? Preocupado com essa vida aqui, com essa carne aqui? Eu disse para alguém, não, eu já estou morto. Tem como me matar, eu já estou morto. Preocupado de morrer não. Então Ele restaurou tudo que foi perdido em Adão, mas hoje nós simplesmente pensamos em ir à igreja, colocar o nosso nome no livro, ser imergido ou aspergido, ou seja o que for, estreitar as mãos da congregação, do pastor, e está tudo resolvido.
E então subimos ao Pentecoste, recebemos o Espírito Santo, ele cai sobre nós e começamos a gritar, a louvar a Deus, e o poder de Deus desceu e nós falamos em língua, ouvimos intérprete, fazemos grandes citações e assim por diante, profecias, isso soa bem, mas nós simplesmente paramos. Isso é apenas o começo. Somente siga em frente, simplesmente continue seguindo. Deus está dependendo de nós. Amém, igreja? A ponto Mombrando dizer, Deus não tem outras mãos a não ser as minhas, a não ser as tuas. E que eu estou fazendo com essas mãos? Estou deixando Deus usá-la? Ou quando este filho nascia em uma casa, posicionalmente ele era filho. Tinha o sangue do pai. Saiu dos lombos do pai. Um filho do pai. Mas agora, o que aquele pai fazia? Ele não tinha tempo para estar com aquele filho único, seus negócios eram grandes, ele contratava um tutor, um criador, um mestre. Olha o que o Espírito Santo tem feito, está fazendo por nós, irmãos. Nos guiando em toda a verdade. O tutor, o ensinador, o mestre. Então seus negócios eram grandes, então ele contratava um tutor, um criador, um mestre, e ele procurava na terra até encontrar um tipo certo de homem. Não era qualquer um, não. Mombrando chegou a um ponto de dizer, eu preferiria que meu filho fosse ensinado por um homem que não tivesse conhecimento, não tivesse letra nenhuma, não tivesse nem o ABC, mas que tivesse o temor de Deus. Tipo correto de homem, porque aquele era seu filho, ele queria que aquele filho crescesse corretamente. Que aquele filho herdaria tudo que ele possuía um dia. Mas ele procurava por todos os lados, até que ele encontrava o tipo correto de homem. Não um desses homens que tentam colocar uma pena em seu chapéu, que mente ou seu filho está indo muito bem, faz uma média. E quando não estava, ele tinha que relatar o progresso daquela criança. Tinha que levar um relatório para aquele pai. Olha, teu filho, ele é ruim nisso. Nisso ele não vai bem. Precisa melhorar nisso. Agora, aquilo era posicionar um filho. Os ministros, Mombrana olha para os pastores, os ministros aqui compreendem e sabem o que estou falando, a posição de um filho.
Paulo em Gálatas e assim por diante, o posicionamento de um filho no Velho Testamento, eu penso em King James, a Bíblia. Escritor da Bíblia, King James. Teve esta ideia. Os tradutores dos tradutores, quando ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Uma casa era um domínio. E na casa do meu pai, como no Velho Testamento, na casa do meu pai, tinha muitos servos. Ele ia a estes servos, não tendo tempo para ensinar seus filhos, seu filho, então ele tinha outra pessoa para ensinar por ele. Um homem correto. E isto é que Deus estava mostrando-nos aqui naquilo que chamamos no Monte da Transfiguração. Vocês sabem o que aconteceu lá? O que ele mesmo estava fazendo? Deus nunca pediu ao homem para fazer qualquer coisa que ele mesmo não fizesse. Que Deus não fizesse. Deus nunca vai exigir nada de mim, de você, de cada um de nós, irmão, além daquilo que Ele tem nos dado. Não. E recordem disso. Deus nunca te pediria para fazer nada, a não ser que Ele tivesse feito isso Ele mesmo. Então observe. Agora, quando esse filho estava começando a chegar à idade de ir à escola, e esse tutor ia com este filho, que é o momento que um pai e uma mãe vê pela primeira vez seu filho, sua filha, ter que pôr uma mochilinha nas costas, sair, enfrentar uma sala de aula. Ensinamentos pervertidos, pessoas pervertidas, mentes corrompidas, mas o que está lá dentro, pai, o que está lá dentro, mãe, guarda, permanece. Tenha medo não. Então, quando aquele filho ia à escola, o tutor ia com ele. Quando teu filho ir à escola, o Espírito Santo vai com ele, irmão. Descanse. Vai ao trabalho, o Espírito Santo vai com ele. E ficava com ele. E levava um relatório ao pai, como ele estava progredindo. E se o filho era um atrasado, sem capacidade de tomar conta dos negócios de seu pai, é o que muitas das vezes acontece com herança, né? Infelizmente. Quando fica para os herdeiros, não sofreu por nada para obter aquilo, né? Então muitos jogam fora com pouco tempo. Mas vai saber o que aquele pai passou para construir aquilo, para adquirir aquilo. Então aquele tutor chegava envergonhado perante o pai e dizia: Senhor, sinto muito em dizer, mas o seu filho não está indo muito bem. E ele simplesmente ele não quer aprender, ele não se importa.
E uma das piores virtudes na vida do cristão é não se importar com as coisas espirituais, irmão. Dá valor para tudo que é natural. Empreende todo o tempo que tem nas coisas naturais. Mas Bíblia, mensagem, culto. Ele não se importa. Bem, então, Deus, quando ele deixou a terra aqui, Cristo, Deus, Cristo é Deus, quando ele deixou a terra aqui, sua igreja, eu, você, nós, ele escolheu um tutor para a sua igreja. Vamos dizer aleluia, irmãos? E onde quer que nós vamos, onde quer, tudo que nós fizermos, ele está vendo. Na mensagem A Igreja Enganada pelo Mundo, Mombrana disse que esse tutor, o Espírito Santo, quando nós erramos, ele alça a voz, vai lá, fica lá, olhando. Vê se eu vou consertar ou não. Se eu conserto, ele volta. Ele escolheu um tutor para a sua igreja, ele levantou um cultivador. Não tem como não entrar na tua escola, professor. Um que ia cuidar, um que ia tirar as pragas. Alguém que fosse honesto. Às vezes eu tenho dito assim, me permita, isso não soe de uma maneira sacrílega. Eu tenho dito assim, gente, honestidade não é dever do cristão, não. Honestidade é dever do homem. A palavra ser homem é olhar para cima. Alguém que fosse honesto, que carregasse a verdade, o tipo correto de cultivador, não era algum arcebispo. O Papa, um supervisor geral, ele enviou o Espírito Santo para ser o supervisor, o tutor da igreja. Aleluia! Mas nós adotamos bispos e tudo mais para serem tutores da igreja. Não é o programa, Mombrana diz, não é o programa de Deus. Por isso a igreja, o povo, ela deve estar com o pastor até onde o pastor está com a palavra. À medida que o pastor deixa a palavra, o povo, deixa esse pastor. Deixa esse pastor, estou falando de mim. Que Deus não adotou nenhum bispo, nenhum supervisor, mas a palavra para guiar a igreja. Mas nós adotamos bispo e tudo mais para sermos tutores da igreja. O profeta diz, não é o programa de Deus, o Espírito Santo é o nosso mestre, o Espírito Santo é o tutor da igreja. Nós adotamos toda espécie de ideia, todos os tipos de escolas e teologia e tudo mais, quando o Espírito Santo devia estar nos dirigindo. Amém, igreja? Amém. Com Cristo no meu barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem.
Com Cristo no meu barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Agora coloca o pastor lá no barco. Se ele não estiver dentro de Cristo, vê se o temporal vai passar. Mas com Cristo passa. Agora, esta é a razão pela qual a igreja está na condição que ela está nesta noite, quando Mombrana pregou. Obrigado. Tem sido dirigida por homem, não pelo Espírito. O irmão Brana olha para nós e diz assim: filhos e filhas de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Aleluia. Nós conhecemos, irmão, o eleito conhece a voz do bom pastor. E só ela ele segue. O Espírito de Deus é para dirigir a igreja. Agora, o homem pode dizer qualquer coisa, mas o Espírito Santo lhes dirá a verdade. E agora, nesta noite, como você pensa que o Espírito Santo deve sentir quando ele tem de vir diante do Pai e dizer: Pai, a tua igreja? Pai, a tua igreja? E eu sou par dela? Pai, a tua igreja? Sabes de uma coisa? A tua igreja, a metade deles nem mesmo vem na igreja no domingo. Espírito Santo, o tutor da igreja. Nem mesmo vem no domingo. Não, quarta-feira à noite eles ficam em casa para assistir. Nós amamos Suzy. O mundo que nós amamos Suzy, ou seja lá o que for que haja na televisão, sabem? Eles amam mais as coisas do mundo e os prazeres, e o poder de Deus, isso é correto. Não tenha nada contra, o profeta diz, não tenho nada contra a televisão. Mas ele não tinha em casa. Na mensagem, o sinal, ele diz: eu daria um tiro nela. Sistema, mundo. Mas hoje a internet está pior, né? E é no celular. O profeta diz: há coisas boas ali, mas quando um cristão deixa de vir à igreja e fica em casa para assistir um programa bobo como aquele, fica em casa para assistir futebol, deixa um culto. O profeta diz: há algo acontecendo na vida daquela pessoa. E o tutor, Espírito Santo, está levando. Teu filho, ele está fraco nisso aí, Ele está errando isso daí, E como eu vou receber a adoção? Como receberei a adoção? Que é escrever no mesmo cheque. Conta conjunta com Deus. Então há algo acontecendo na vida daquela pessoa, o Espírito Santo sai de algum lugar, você não está nos negócios do Pai.
Que você pensa que ele faz quando ele chega diante do Pai, o Espírito Santo, ele chega diante do Pai e tem que dizer que suas filhas, seus filhos, suas filhas, amada, estão usando roupas imorais? Que tipo de adoção está pronta para receber? Que tipo de roupagem? Que chamam de shorts. Suas filhas? Não muito tempo atrás eu disse isto a uma mulher. Eu disse isto e uma mulher me disse, ela disse, ouça, a mulher falou sobre vestimenta. E a mulher disse para ele, disse, ouça, irmão Brana. Ela encontrou comigo atrás do edifício, ela disse, ouça, irmão Brana, eu não uso shorts. Eu disse, isso é muito bom. Ela disse, mas eu uso calça comprida. Olha a resposta do irmão Brana. Eu disse, isso é pior. Está certo? Pior. Irmãos, a mensagem é para eleitos. Lavados, predestinado, lavado pelo sangue, predestinado por Deus, irmão. Senão não suporta, senão não aceita. Permita-me um testemunho pessoal, permita-me, Manzilda, Delmoro de Oliveira. Quando nós estávamos nos preparando, né, para nos casar, vocês sabem que é o meu segundo casamento na Manzilda. Eu comprei as alianças de casamento. Ela estava junto comigo. E nas alianças de casamento veio um brinde. Eu só deixei para ver o que ela faria. Uma correntinha de pescoço. Nada contra quem usa. Mombrana deu um colar para Mameda. Deu para Mameda. Mombrana, profeta. Eu nunca perguntei para ela dessa corrente se ela usaria ou se ela não usaria. É verdade que eu não sei o que ela fez dela. A Mombrana disse para essa mulher, isso é pior, isso é certo. E a Bíblia diz que é uma abominação para uma mulher colocar roupas que pertencem ao homem. Ah, mas sabe, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar dentro da empresa, e lá na empresa, a empresa não permite o uso de saia, eu tenho que usar calça. Bem, irmã, o teu marido é tua cabeça. Ele é a tua cabeça. Então Deus não muda, Ele fez o homem para parecer com o homem, a mulher para parecer com a mulher, mas hoje os homens estão tão afeminados. Os cabelinhos de franjinhas. Você olha esse homem com essas franjinhas aí, ó. Que não sabem como se vestir, isso é certo, e as mulheres, as filhas de Deus, fumando cigarro e amar. E é o maior dano que o mundo alguma vez já teve. Não tenha medo da Rússia.
Mas não tenha medo da Rússia açoitar a América. A América será açoitada a si mesma. Não é a bicada do sabiá na maçã que a estraga. Saudosa memória, pastor Gonçalves, quanto nos ensinou isso? É a lagarta no miolo da fruta. É o que está lá dentro, irmão. É a lagarta no miolo da fruta que mata a maçã. Este que é o problema com as igrejas hoje, nessa nação, é o pecado bem no meio, afastado de Deus. Misericórdia de mim, peça por ti. Misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a levar a sério o que Deus tem nos dado, irmãos. Porque nós não temos a igreja do Senhor Jesus Cristo, não tem muito mais tempo aqui nessa terra, não. Mesmo sabendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Mas tudo aponta que Cristo está voltando. E oxalá, ora vem, Senhor Jesus. Eu creio que é o maior desejo do coração do eleito. Nada daqui de baixo nos prende aqui. Vivemos aqui, precisamos do carro, precisamos da casa, precisamos do trabalho, precisamos da saúde, mas nada daqui prende um eleito. Estamos prontos para subir. E Deus nos ajude. Deus nos abençoe, irmãos.